Paz do Senhor, queridos. Deus nos abençoe. Eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja, texto bíblico aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12, que diz assim: Quanto a mais irmãos, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e faça o bem. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Graças a Deus. Eu quero ser breve e o texto sagrado vai nos trazer muitas lições, mas eu quero, à luz de cada texto lido, o apóstolo Pedro vai estar, na verdade, tratando da igreja de forma bem disciplinar, orientando a igreja a viver não só os princípios do mundo espiritual, mas do mundo social também. E aqui ele traz elementos que norteiam a vida social do cristão. Você vai observar que ele vai dizer: quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Modo de pensar aqui, irmãos, não é você pensar como eu penso, não é você ter a mesma ideia ou comungar da mesma ideia que eu comungo a respeito de algum assunto bíblico ou secular da vida. Não. Modo de pensar aqui está falando da vida de Cristo, da mudança de mente que nós tivemos quando recebemos Cristo. Então ele está falando, olha, que todos vocês, todos, ninguém fique de fora. Todos vocês que vivem Cristo hoje, vivam a mesma plenitude do Espírito Santo. Vivam o mesmo amor. Viva a mesma vida de santificação. Que um não viva uma vida de santificação e o outro uma vida de impureza. Que um não pense em abençoar e o outro pense em amaldiçoar. Não, não. Vamos viver a mesma intensidade de vida de Cristo. Porque nós somos um corpo, porque nós temos a mente de Cristo. Então, o apóstolo está falando de viver a mesma vida de Cristo. Que um não viva a vida de Cristo e o outro vá viver a vida do diabo. Nada disso. Então ele está dizendo, vivamos como um corpo, a mesma vida de Cristo. A vida de purificação, de santificação que se encontra em um, a vida de oração, a vida de comunhão, a vida pacificadora, a vida de amor que se encontra em um, seja encontrado em toda a igreja. Depois ele vai dizer, sejam compassivos. Ser compassivo é você se compadecer da fraqueza alheia e não ser uma pessoa dura cerviz, uma pessoa que faça julgamento ou
logo de imediato não dê oportunidade ao outro porque errou com você. Está dizendo, seja compassivo. Seja uma pessoa pacificadora, que promova a paz, a comunhão, que dê oportunidade, que procure lidar com as diferenças com flexibilidade, sem ser duro, sem omitir aquela pessoa porque ela outrora fez isso ou fez aquilo com você. Ele vai dizer ainda, amem-se fraternalmente. Está falando do amor de filiação. Ele está dizendo, vivam como família. Que uma família não luta contra a outra, não é? Nenhuma família luta contra a outra. Nós não somos dois times. Não. Se um perder, todo mundo perde. Se na família um ganhar, também todo mundo ganha. Porque é uma família. Então ele está falando, amem-se fraternalmente. Ou seja, tenham o mesmo sentimento como família. Que não haja nenhuma divisão. Porque somos uma família e família de Deus. Ele diz ainda, sejam misericordiosos e humildes. Então, ele pede para a gente ser misericordioso e humilde. Ser misericordioso é se compadecer das pessoas. É se colocar no lugar das pessoas. E isso só é necessário, só é possível se nós tivermos humildade. Aí ele vai falando, e humildes, misericordiosos e humildes. Então, sem arrogância, sem prepotência, viver uma vida se colocando sempre no lugar do outro. Olhar como Jesus olhou, com misericórdia, com compaixão, sempre tentando sentir a dor do outro, sempre tentando, se esforçando para entender a realidade do outro, que quem sabe não é a sua realidade. Nós temos vidas diferentes, no contexto particular. Cada um tem a sua forma de viver economicamente, na família. Tem uns que têm família, todas são crentes, outras nem todas são cristãs. Uma tem mais oportunidade do que a outra para servir a Deus, outra não. Então, ele está dizendo, sejam humildes, sejam misericordiosos. Nem todo mundo vai ter a mesma força que você. Ok? Ele diz o versículo 9, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Então, pode surgir essas situações? Pode. Alguém, às vezes, usa de oportunidade para insultar o outro, para revidar alguma coisa que não gostou, uma palavra. Às vezes tem uma mensagem mal interpretada de alguém, aí o outro vai lá e insulta e cria aquela polêmica desnecessária. Então vamos evitar isso. Paulo está dizendo, não retribua o mal com o mal. Se você percebeu que aquilo lhe fez mal, não retribua. Não vai fazer o mesmo. Pelo contrário, faça o bem. Ele diz, não insulte. Que não haja insulto com insulto. Não é assim que se vence o mal. Em Romanos capítulo 12, capítulo 9, versículo 21, se não me falha a memória, há um texto sagrado que diz, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então é isso. Então, se você não se sentiu bem, e sentiu chateado, aborrecido, com algo que ouviu ou alguém falou, não vai revidar. Tem gente que usa a própria Bíblia para fazer isso. Isso não é a sabedoria que vem do alto. Isso não é espiritual. Isso é uma sabedoria humana, carnal. E a Bíblia vai ser mais profunda e dizer que isso é diabólico. Nós não podemos usar da Escritura para estar contrariando. Não. Se há algo contra o irmão, procure a parte. Converse, sente. E você vai ser bem-sucedido naquilo, né?
naquele pensamento que você estava tendo em relação a algo que alguém falou ou fez com você. Então, ter misericórdia, viver sem insulto, viver sem estar retribuindo o mal com o mal. Se olharmos para Jesus, Jesus não retribuiu o mal que fizeram com eles. Vamos mais adiante. O texto vai dizer, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então o texto está dizendo, bendigam, abençoe, né? E faça diferente. O texto está falando isso. Continua dizendo, versículo 10, pois vocês receberem bênçãos por herança. O verso 10 diz, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade. Então, um dos pontos que muita gente sofre é justamente por isso, por se precipitarem no falar, se precipitarem no pensar, se precipitarem numa interpretação, se precipitarem no ver. Às vezes eu estou vendo de um jeito, mas é de outro, né? E é preciso ter cuidado, porque o texto está dizendo, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem falsamente. Então tenhamos cuidado quando formos falar, quando você for dirigir uma palavra ao irmão, se for dirigir uma palavra a alguém, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, seja cauteloso, pense duas vezes se aquilo não vai causar uma inflamação, se aquilo não vai influenciar outras pessoas para o mal. Pense nisso, avalie, veja se é um momento oportuno para você falar, veja se o lugar, o local, o momento é preciso para você falar aquilo, veja se não é necessário não falar, veja se o silêncio não vai resultar melhor do que você falar. Pense nisso, para não resultar no mal. Verso 11, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, afastar do mal e fazer o bem. Às vezes a gente se afasta até do mal, mas não faz o bem, né? Mas o texto está dizendo, se afaste do mal e faça o bem. Faça diferente. Diferente daquilo que as pessoas estão fazendo, o mal. Faça o bem. Essa é a ação do Filho de Deus. Deus é bom até para com os ímpios. Jesus falou que ele faz o sol raiar sobre bons e maus. Então, fazer o bem aqui no sentido de independente a todas as pessoas. O texto diz ainda que busque a paz com perseverança. Por que o texto está dizendo busque a paz com perseverança? Porque às vezes você busca viver em paz com alguém, mas no outro dia aquela pessoa está buscando viver em guerra com você de novo. Então o texto está dizendo, seja perseverante para buscar a paz. Você vai ter que ser perseverante para perdoar hoje, perdoar amanhã, perdoar depois. Entendeu? É isso que o texto está falando, por isso que está falando de perseverança. Porque a paz é algo que é gerado. A paz não é um dom que Deus dá, é um fruto. É um fruto que se manifesta, mas não se manifesta de todo jeito. E é um fruto, e se é um fruto, esse fruto é vivenciado todo dia. Por isso que o texto diz, busque a paz com perseverança. Todo dia você tem que se esforçar para viver em paz com todas as pessoas. O texto vai dizer, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então você veja que todos esses atos aqui que o apóstolo vai falar, que precisamos viver, ele está dizendo, olha, Deus está vendo isso aí. Os seus ouvidos estão ouvindo o quê? O que você e eu estamos falando ou deixando de falar, como estamos falando, deixando de falar, e os olhos deles estão vendo tudo o que eu estou ou não fazendo.
E ele está dizendo isso para nos recompensar na hora da oração. Porque a nossa oração só vai ser atendida de acordo com esse comportamento aqui, ó, do contexto. Não adianta você orar e viver um contexto totalmente diferente daquilo que os ouvidos e os olhos do Senhor estão esperando de você. Então a oração está dizendo aqui, ó, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então esse momento de oração vai ser imprescindível nos resultados se eu absorver todo esse contexto que eu li aqui. Tá certo? Viver o mesmo modo de pensar, ser compassivo, amar fraternalmente, ser misericordioso e humilde, não retribuir mal com mal, nem insulto com insulto, bendizer incondicionalmente as pessoas, né? Refrear a língua do mal, né? Me afastar do mal e fazer o bem, buscar a paz com perseverança. Então a minha oração só vai ter efeito se eu buscar viver isso aqui, tá certo? Caso contrário, olha o que vai acontecer. Mas, a continuação do verso 12. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Bom, já fechei a Bíblia. Estou finalizando minha palavra de doutrina, de ensino, né? E é um ensino muito a caráter de vida social aqui, que você vai perceber que fala de relacionamentos, não só dentro, mas fora da igreja. Então, o que é que a Bíblia está falando? O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Há um provérbio que diz a seguinte expressão: a justiça do Senhor vai adiante do seu olhar. O que é que essa palavra vai falar para a gente? Quando o texto fala que a face do Senhor é contra os que praticam o mal, está falando da justiça de Deus. Porque a justiça do Senhor é a face do Senhor. Tá certo? A justiça do Senhor é a face do Senhor. Ou seja, o texto está dizendo, a justiça do Senhor, no lugar da face, você pode substituir justiça, porque a face é um símbolo, é uma representação da justiça do Senhor. A justiça do Senhor é contra os que praticam o mal. Então imagine só Deus vir contra mim e contra você, fazer justiça porque não estamos praticando o bem, mas fazendo tudo o contrário. Então tenhamos cuidado, sejamos vigilantes nesse contexto aqui da palavra e possamos viver com intensidade, de sorte que tenhamos a nosso favor os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Quero orar por você, por mim, por nós. Amado Deus, te louvamos pela bênção da tua palavra. Agora despede-nos debaixo desta mensagem bem abençoada, Senhor. Nos ajuda não só a ser ouvintes, mas praticantes da mesma. Nos ajuda, Senhor, a nos policiar e viver de sorte que possamos ter a nosso favor os seus ouvidos e os seus olhos contemplando nossas decisões, nossas atitudes, e no momento da oração nós possamos receber o teu socorro e a resposta da mesma, em nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração de gratidão, na certeza de que o Senhor já nos abençoou como igreja e todo o teu povo, em nome de Jesus. Que o eterno amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoe hoje, agora, para todo sempre. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. A Trindade Santa, a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja com você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Grande abraço, paz do Senhor.